170 milhões de reais é o que os bilionários, maiores produtores de gás no mundo, estão dispostos a pagar ao Flamengo para tirar o Gerson do Mengão. Eu vou falar sobre isso, vou falar de meia belga que foi oferecido e vou falar também de De La Cruz, Léo Pereira e Michael, que ficaram fora dos últimos 2 treinos no Ninho do Urubu. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. Estou aqui no aeroporto de Confins. Saí 5 e pouca da manhã, lá de Uberlândia, já estou aqui no aeroporto de Confins para voltar para casa no Rio de Janeiro e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, é muito importante. Ultimamente vocês têm visto mais vídeo meu em aeroporto, em rua, do que propriamente em casa. Por quê? Nós estamos indo atrás do Flamengo em todos os lugares nesse começo do ano e provavelmente vamos atrás do Flamengo o ano inteiro, assim como foi no ano passado, sempre buscando trazer as notícias e as informações para você. Por isso, você que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é importante. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Ontem, o Flamengo venceu por 5-0 a Portuguesa. Com esse resultado, o Flamengo passa a ter 10 gols de saldo e é o melhor ataque do Campeonato Carioca. Nesse momento, o Flamengo é o primeiro colocado do campeonato com 13 pontos. O Volta Redonda é o segundo também com 13 pontos. O Vasco da Gama é o terceiro com 13 pontos também. O Nova Iguaçu é o quarto colocado com 12 pontos. O Maricá é o quinto com 11 pontos. Hoje vai jogar Volta Redonda e Maricá. Se o Volta Redonda ganhar ou empatar, o Volta Redonda ultrapassa o Flamengo. Se o Maricá ganhar do Volta Redonda, o Maricá ultrapassa o Flamengo e passa a ser aí o primeiro colocado do Campeonato Carioca. Vale lembrar que os próximos 3 adversários do Flamengo no campeonato são 3 clássicos. O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo sábado, o Botafogo na próxima quarta e o Vasco na outra semana, no outro sábado, todos os jogos no Maracanã. Falando ainda sobre isso, ontem o técnico Felipe Luiz, ele disse que ele tem um sonho. E o sonho dele, que eu perguntei para ele, falei, Felipe, antigamente nós tínhamos um problema no Flamengo. Qual o problema? Saía o time titular, entrava o time reserva, a gente percebia o time mudar muito, assim, o modelo de jogo mudava demais, era muito diferente. E eu falei, a gente tem observado que os seus times, independente de quem joga, se é o titular, se é o reserva, se é os garotos da base, todo mundo joga com a mesma intensidade. E ele disse que um sonho dele é que desde lá do sub-11, 12, 13, todas as categorias de base joguem do mesmo jeito. Ele chegou a nominar como a la Flamengo, pra cima, como a torcida gosta, como a torcida quer ver o time jogando. E aí ele falou que estava muito feliz por esse momento, usando os garotos da base, usando também esse time reserva meio que alternativo e vendo o time se comportando da mesma maneira. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre negociação concluída, porque o Thiaguinho, que rescindiu o contrato com o Flamengo ontem, já acertou com o CRB lá de Maceió. A informação que o Vene trouxe ontem é que o Thiaguinho havia assinado com o Flamengo uma rescisão de contrato e agora ele está indo para o CRB lá de Maceió. Boa sorte aí para o Thiaguinho ao longo aí da sua carreira. Deixa eu falar agora sobre o meia Yankee Carrasco. Ele tem 31 anos e foi oferecido ao Flamengo. Um astro do futebol belga, um jogador que por muito tempo foi muito grande lá na Bélgica, inclusive, foi oferecido. Ele está, nesse momento, jogando no Al Saad da Arábia e chegou ao Flamengo o oferecimento ali, os empresários oferecendo, porém, não despertou o interesse nem do José Boto, nem do Felipe Luiz pela contratação do jogador. O jogador foi apenas oferecido e aí é aquilo, meio que bateu e voltou. O jogador não deve vir para o Flamengo. Quem tentou tirar também do Flamengo foi o Santos, que queria tirar o Bruno Henrique do Mengão. A informação que o Papa trouxe ontem é que o Santos
estava interessado aí na contratação do Bruno Henrique, porém o Bruno Henrique está feliz e não deseja sair do Flamengo. Vale lembrar que o Bruno Henrique tem esse ano mais o ano que vem de contrato com o Mengão, ele tem mais 2 anos aí de contrato, foi aí um dos grandes destaques do jogo no último domingo entre Flamengo e Botafogo, Flamengo campeão da Supercopa com 2 gols do Bruno Henrique, um gol de pênalti e um segundo gol que foi um golaço, ele pega, dá um tapa, o John mal posicionado, até se estivesse bem posicionado seria muito difícil para o John pegar aquela bola, o Flamengo venceu e foi campeão da Supercopa do Brasil. Deixa eu falar agora sobre Michael, Léo Pereira e De La Cruz, porque a informação do Rodrigo Lima que esses 2 jogadores, tanto no treino de terça como no treino de ontem, quarta-feira, treinaram separado. Eles fizeram um treino... Na verdade, na terça, o Léo Pereira treinou separado, mas ontem ele treinou com um grupo, treino normal. Mas o De La Cruz e o Michael, tanto terça como quarta, fizeram um treino separado. Os jogadores estão fazendo ali um trabalho específico no CT, recondicionamento físico. E isso tem muito a ver com o que o Felipe Luiz falou ontem na coletiva. Ele disse, olha, contra o Fluminense eu vou botar, para mim, os que estiverem melhor, tanto fisicamente como de condições mesmo, de jogo e tal. Então, eu acho que tem muito a ver com essa situação aqui do Léo Pereira, que não treinou na terça, treinou na quarta. Não é que não treinou de não ir para o treino, só para vocês entenderem, ele foi para o treino, mas fez um trabalho específico, diferente dos demais. Então, Léo Pereira, Michael e De La Cruz estão fazendo esses trabalhos aí por esses dias. Hoje, o técnico Felipe Luiz ele volta para o Ninho do Urubu, o time já treina e aí é óbvio que vão estar sendo observados esses 3 jogadores. Lembrando que os jogadores que atuaram ontem na partida contra a Portuguesa lá em Uberlândia, esses estão de folga. Não vão ao Ninho hoje. Amanhã, sexta-feira, a expectativa do técnico ter todo o grupo de volta no Ninho. Bom, deixa eu mudar o assunto e falar agora sobre Gerson, porque o Zenit, os caras querem desmontar o Flamengo. Os caras ofereceram 30 milhões de reais, 30 milhões de euros, na verdade, pelo Wesley. O Flamengo não aceitou. E agora os caras estão oferecendo 28 milhões de euros, que daria 170 milhões de reais, pelo Gerson. O Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. E assim, essa informação foi o Júlio Miguel Neto que trouxe. E a gente precisa ligar uns pontos. A proposta é válida, é natural que um jogador que se destaca no Flamengo, que se destaca na seleção brasileira, chegue proposta para ele, mas eu acho muito difícil que o Gerson saia do Flamengo para ir para o Zenit. Por quê? Primeira situação que o Zenit está hoje. O Zenit não disputa nenhuma competição europeia. Ele disputaria pelo menos só o campeonato local por lá. Segundo, o Gerson já voltou da Europa. Ele sai do Flamengo, ele vai para o Olympique, ele dá certo no Olympique. Não deu errado, não. Ele deu certo no Olympique, conseguiu jogar bem no Olympique. Ele quis sair do Olympique para voltar para o Flamengo. Ele quis deixar o Olympique para voltar para o Flamengo. Então, eu acho muito difícil que o Gerson ele queira sair do Flamengo agora para poder ir para o Zenit por todos esses motivos. É um time que não disputa nenhuma competição europeia, é um time que ele vai jogar só um campeonato local e nesse momento da carreira, eu acho que o Gerson ele vive o melhor momento, ele é capitão do Flamengo, tá ganhando taça, tá ganhando título, conseguiu assumir esse protagonismo, essa liderança no grupo. É um jogador que hoje é um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, tem um bom salário também no Flamengo. Enfim, acho que seria muito difícil ou muito pouco provável que ele aceitasse uma proposta para ir para o Zenit nesse momento. Lembrando que o dinheiro dos caras também é quase infinito. O Zenit tem muito dinheiro. O dono do Zenit é um grupo que cuida lá do negócio de gás. Então, assim, eles têm dinheiro mesmo. Os caras são bilionários. A parada é de bilhão. Bom, falar agora sobre a partida de sábado, porque no próximo sábado o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Lembrando que o mando de campo é do Fluminense, por isso a responsabilidade do ingresso é do Fluminense. Se você quiser ir nesse jogo, vai lá no site do Fluminense para poder comprar o seu ingresso. Vamos lotar o Maracanã, vamos fazer nossa parte, vamos jogar e vamos vencer, é claro, buscando sempre o topo da tabela do Campeonato Carioca. Lembrando, hoje, vamos ficar de olho em Volta Redonda e Maricá. Se o Maricá ganhar, o Maricá é o líder. Se o Volta Redonda empatar ou ganhar,
o Volta Redonda ele vai para a liderança do Campeonato Carioca. Vamos ficar de olho porque é importante, o Flamengo já tá brigando na parte de cima. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Tô deixando aqui na tela final, ó, a coletiva do técnico Felipe Luiz, que ele falou ontem, logo após a partida.